Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui falando mais uma vez sobre saúde mental para a população baiana. Doutor, vamos falar sobre, primeiro, como é que está a situação hoje da criança no Brasil. Né? Como é que a criança hoje se comporta com relação a essa coisa do uso do celular, da televisão, do vídeo, né? De toda essa atmosfera tecnológica de modernidade que anos atrás a gente não tinha. Anos atrás a criança ela comia com a mãe, com o pai ali, a papinha dela. Hoje não, hoje come na frente de uma TV assistindo Lucas Neto ou Galinha Pintadinha. Isso é saudável, doutor? Seguramente houve uma evolução, né, muito grande ao longo das duas últimas décadas quando falamos em tecnologia. O mais assustador é que a televisão já existe há pelo menos 6 décadas, mas ela não tinha esse impacto, principalmente da criança. Com a chegada da tecnologia e principalmente as telas de smartphones, celulares, de modo geral, e tablets, a criança passou a ser exposta a uma quantidade muito maior de estímulos visuais, auditivos e recompensatórios que essas telas trazem. Isso acabou fazendo com que série de problemas no processo de desenvolvimento neurofisiológico dessa criança começassem a acontecer. Agora, agora, doutor, como ir na contramão disso, né? De que forma a mamãe, o papai, ele pode tentar reverter essa situação? A ajuda de um profissional, como é que funciona isso? Bom, vamos entender que o cérebro funciona com estímulos, né, e reforços, alguns positivos, outros negativos, e toda vez que um estímulo positivo que é prazeroso, um comportamento que é prazeroso, o cérebro entende que aquilo se repetindo gera mais liberação de dopamina e mais prazer, o cérebro vai buscar isso. Isso acontece para substâncias químicas, como álcool, cigarro e substâncias ilícitas. Isso acontece para jogos, isso acontece para telas, isso acontece, né, para alimentação. Toda vez que o cérebro entende aquilo como prazeroso, ele vai pedir a repetição daquilo. O grande problema é a intensidade que isso, né, passou a ter na vida. Um mundo corrido, né, passamos por uma pandemia que tornou isso ainda mais intenso, a tela passou a estar na vida das famílias e na vida dessas crianças, inclusive no processo de ensino escolar. Então, entender que ali eu tinha na palma da mão o mundo inteiro, como nós estamos aqui agora fazendo essa entrevista, eu de minha casa, vocês do estúdio, usando a tecnologia, essa mesma tecnologia também expõe essas crianças a uma busca mais intensa por esses estímulos que são múltiplos. Jamais eu vou conseguir dentro de casa dar tantos estímulos quanto um celular consegue dar num período de 5, 10, 15, 30 minutos. Claro que se a família não colocar um limite da idade de início, do tempo de exposição diária, do limite não, essa criança vai seguramente buscar a todo momento a utilização desse dispositivo e criando uma sensação de reforço positivo cada vez maior do prazer e cada vez ficando mais difícil, né, de ficar longe desse comportamento. Claro que se os pais não modificarem esse padrão, inclusive mudando o padrão de uso de tecnologia e de dispositivos, porque dizer que a criança está usando o celular muito tempo é algo simples, mas quando essa criança está usando esse celular, o que é que esse pai está fazendo, o que é que essa mãe está fazendo? Muitas vezes usando o seu celular. Então, criança aprende pelo exemplo. Não adianta eu dizer não faça e a criança está sentada na mesa comendo e vendo o pai e a mãe ao celular, almoçando e teclando com alguém. Doutor Rogério, muito bom dia. Daniela falando aqui com o senhor. O senhor está falando aí de estímulo e eu estou me lembrando de uma conversa que eu ouvi recentemente, né? Um pai estava contando que ele tem uma filha de 9, 10 anos e ele perguntou a ela se ela já tinha assistido Dumbo, esses desenhos mais antigos, né? Dumbo, Bela Adormecida, e a menina disse que não gostava porque era muito parado. Então, o senhor está falando aí em relação ao estímulo, eu estou me lembrando que
como esses desenhos atuais, eles têm uma explosão de cores, uma explosão de informações muito mais rápidas do que os desenhos antigamente, né, que eram febres e eram queridos pelas crianças de antigamente. E aqui eu estou pensando o quanto que esses estímulos fazem mal ao cérebro, né, que já que a gente, adulto, a gente não consegue lidar todo dia com o imediatismo que a sociedade atual nos impõe, imagine isso para uma criança. E eu vejo, inclusive, em shoppings, bebês, em carrinhos de bebê, já com uma tela enorme na sua frente, passeando no shopping. Aí eu fico pensando, eu queria que o senhor dissesse aqui para os pais e mães que estão nos acompanhando em relação a como lidar com isso, né? Qual é a idade ideal para se liberar uma criança a usar uma tela de celular, um tablet, alguma coisa, e qual o período inicial? Por quanto tempo essa criança pode ficar nessa tela ou não pode? Tem algum período do dia mais específico para isso? Eu queria que o senhor explicasse mesmo isso para os pais e mães que estão nos acompanhando. Isso é extremamente importante. Foi lançado um livro a um francês há um tempo atrás, né, chamado de Idiotas Digitais. Esse livro é muito duro, porque ele traz constatações científicas muito importantes do ponto de vista de desenvolvimento infantil. No livro a gente consegue perceber que ele é bem taxativo. Os estudos dizem que antes dos 2 anos não deve haver tela. Como você falou aí, não é só com desenho animado, não. Os jogos hoje que você consegue no celular tem uma quantidade de estímulos visuais, auditivos tão intensa que cada vez que você joga, vence, ganha, supera uma fase, os estímulos são muito intensos e a criança absorve aquilo como sendo prazeroso, sendo, né, bom, alegre aquilo, e vai cada vez, né, buscando mais. Cada vez que eu utilizo tela antes desse período dos 2 anos, eu estou prejudicando o desenvolvimento da fala e da linguagem dessa criança. Então, eu coloco uma criança com 6, 8 meses, com a tela, né, de tablet na frente, milhões de cores, milhões de sons e movimentos, isso vai, obviamente, a atenção daquela criança, né, aquelas imagens e aqueles sons dali. Só que aquilo vai atrasar o desenvolvimento linguagem, de, né, elementos de linguagem e da fala dessa criança. Então, antes dos 2 anos, a indicação técnica é que não haja tela. Após os 2 anos, essa tela pode começar a ser introduzida em quantidades pequenas, né, 30 minutos a cada dia, né, depois, a cada ano, isso vai aumentando um pouco mais, de 10 a 15 minutos, mas a gente não tem como, né, entender que uso de tela acima de 1 hora por dia no desenvolvimento, né, neuropsicológico de crianças vai trazer grandes resultados. Até porque essa criança, boa parte das vezes na escola, já vai estar exposta em alguns momentos a outras tecnologias que auxiliam no processo ensino-educação. E fora da sala de aula, você vai encontrar essa criança no recreio, no intervalo, com sua tela teclando ali, e a gente passa a ter uma coisa um pouco pior, que é quando ele vai chegando na pré-adolescência, ele tem uma dependência não só da tela, mas agora também da rede social, que precisa da tela para existir. Então você cria uma cadeia muito cruel, que é o desenvolvimento comportamental de uma dependência. Ok, tá aí, doutor Rogério, trazendo informações importantes, e é importante mesmo porque faz parte do desenvolvimento da criança, né, cognitivo da criança, e a gente tem que tomar o maior cuidado. A modernidade traz coisas maravilhosas, a internet ela é maravilhosa, o celular, smartphone, tablet, se você sabe usar isso com inteligência, com coerência. Se você não sabe, isso pode inclusive trazer sérios problemas de saúde. Doutor, quero agradecer sua participação. Queria que o senhor finalizasse deixando uma mensagem aí para a turma que está acompanhando o programa e quem quiser procurar o senhor, sua rede social, como é que faz? Eu agradeço a oportunidade, né? Queria usar o espaço aqui para dizer que amanhã estamos começando a 23ª Jornada Baiana de Psiquiatria, né, de quem eu tenho a honra de ser o presidente da Associação Baiana. É um evento com mais de 300 participantes
mais de 20 palestrantes de nível local e nacional, onde nós estaremos falando sobre vários temas da psiquiatria, né, da atualidade. Teremos, inclusive, uma mesa redonda sobre transtornos adictivos, que é o termo mais utilizado atualmente, falando de dependências delas, dependências de jogos. Teremos mesas redondas sobre transtorno do espectro autista, transtornos alimentares. Então, falar sobre saúde mental para a população de modo geral é um dever de psiquiatra, porque afinal não há saúde sem saúde mental. Eu agradeço a todos. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, eu sou dr.rogério no Instagram, e a associação é AP da Bahia, a Psiquiatria da Bahia, que vocês conseguem nos achar no Instagram. Ok. Valeu, doutor. Obrigado pela participação, viu? Muito enriquecedora a entrevista. Um abraço. Um abraço a todos, muito obrigado. BNews, 7 da matina.